pessoal, sejam bem-vindos a mais um Group Talks. Hoje eu estou aqui com a Marcele Pereira, que é PO na área de imobiliária aqui na Group Software. Meu nome é Letícia Vitorino, eu sou gestora na área de negócios imobiliários aqui na Group também. E dessa vez eu tenho o prazer de receber ele, que é referência no mercado imobiliário, marido da Raquel, pai da Nini e do Hugo, apaixonado pelo mercado imobiliário e por samba. Você já sabe quem eu tô falando, né? Eu tô aqui hoje com o CEO da Souza Gomes, Diogo Souza Gomes. É um prazer te receber. Obrigado eu pelo convite, um prazer estar sempre em BH, nossa capital mineira, e poder falar do mercado imobiliário é sempre um motivo de orgulho para a gente, né? Principalmente quando a gente fala do que a gente está fazendo na Souza Gomes durante todo esse tempo. Então, espero nos próximos momentos do Grupo Talk falar muita coisa de mercado imobiliário. Legal. Obrigada, Diogo. A gente vai adorar te ouvir. Estávamos na expectativa, super ansiosas, porque realmente ter uma pessoa tão influente no mercado, um palestrante do Conecta Imob, é bem importante para a gente. Acho que vai agregar muito conhecimento para todo mundo que está ouvindo. Vamos lá. Já fiquei sabendo que vai ter muita sabatina aqui. Bom, Diogo, quero começar perguntando para você. Eu queria que você contasse um pouquinho. Eu sei que você já contou muito a história da Souza Gomes. Então, hoje eu quero ouvir a história do Diogo. Você pode contar pra gente? Vamos lá. Bom, o Diogo é um cara de 42 anos de idade, mineiro, de Juiz de Fora, né, interior aqui de Minas, quase divisa ali com o Rio de Janeiro. E o Diogo é um cara formado em administração de empresas, apaixonado por samba, como você falou no início, pai, marido, irmão, filho e, como não muito diferente de boa parte do mercado imobiliário, um cara que caiu no mercado imobiliário sem querer, né? Eu nasci em Juiz de Fora, perdi meu pai com 13 anos de idade e com 16 anos de idade fui para a imobiliária ajudar a minha mãe, que tinha assumido o negócio do zero, né? Para não falar aqui do negativo, porque a doença do meu pai acabou afetando muito a gente financeiramente. Então, minha mãe começou a empresa novamente do zero, viúva ali com 37 anos de idade, e o Diogo começou a ir para lá com 16 anos para ajudar. Fui emancipado com 16 anos de idade, então esse ano eu completo 26 anos de mercado imobiliário, literalmente assinando pela Souza Gomes ali à frente da administração de imóveis da Souza Gomes. E diferente um pouco do mercado imobiliário, que a maioria começa como corretor de imóveis, e né, muitos depois viram empresários do mercado imobiliário, eu nunca vendi um imóvel, né? E essa é uma curiosidade que muita gente pergunta se eu já fui corretor, se eu vendo e tal. E não, eu já nasci ali na administração da empresa, cuidando de todos os processos do negócio, e ali me especializei e acabei ficando. Nunca me envolvi na área de vendas direto com o cliente final, então nunca fui corretor de imóveis. Legal. Bacana. Diogo, e a gente queria saber um pouco também da história da Souza Gomes, que começou em 1980. E de lá para cá a gente queria saber se teve alguma estratégia que fez dar muito certo e também quais desafios que vocês tiveram, que serviu de aprendizado e que realmente fez dar essa virada e hoje vocês são uma influência tão grande no mercado. Acho que desafio é a palavra-chave de qualquer empreendedor brasileiro, né? Muitos anos a gente não teve estratégia, porque era muito mais sobrevivência do que estratégia. A Souza Gomes começou em 80, foi muito grande nos primeiros anos com meu pai. Tivemos esse momento da doença dele e falimos com a doença dele, porque ele deixou tudo de lado para tratar da doença dele. Então, em 94, quando ele morreu, minha mãe assume do zero, a gente começa de novo do zero, né? E foram anos de muito aprendizado, né? Você imagina, uma mulher na década de 90 assumindo um negócio sem experiência nenhuma, né? Eu brinco que ela era só mãe e de repente virou uma empresária, assumindo um negócio do negativo, onde todos os funcionários abandonaram a empresa porque ninguém acreditava que ela ia dar certo. E começou ali uma nova etapa da Souza Gomes. Foram muitos desafios. Então, tem hora que o empresário precisa entender que nem sempre dá para ter estratégia. Tem hora que é só sobrevivência. E aí, quando isso melhora um pouco, a gente começa a pensar na estratégia. Eu falo que ela começou de novo em 94, eu entrei em 97. A nossa estratégia mesmo voltou a começar em 2004. Um ano antes de eu formar, que a gente já estava ali um pouco mais entendendo o que estava acontecendo.
e a gente começou a desenhar qual que ia ser o nosso próximo ponto B. Aí sim eu acho que a gente começou a ter uma estratégia que foi, poxa, a gente estava numa salinha comercial, mais ou menos desse tamanho aqui, que a gente está gravando hoje, com 6 pessoas trabalhando, mas a gente já sabia que a gente precisava voltar a aparecer para o mercado. A gente estava falando do momento que a gente não tinha ainda internet, como hoje, que a gente não tinha rede social e que a gente precisava muito o offline funcionar para mostrar que a gente estava funcionando. Então, nosso próximo passo era voltar a ter uma loja de rua e a gente desenhou isso para que em 2008 a gente pudesse realizar essa comemoração, vamos dizer assim, desse novo ponto B desenhado, completando ali na época, 20 e poucos anos de empresa. Então, fases são muito importantes na empresa. E a gente aprendeu, talvez, nesse momento, curtir a jornada, né? Porque, e a estratégia, às vezes, o que eu vejo muito? As pessoas querem só chegar no topo. Mas elas não sabem nem onde é o topo que ela quer chegar. E, às vezes, o caminho daqui até o topo, ele é muito longo. Ele vai ser longo. Porque hoje a gente vive num momento de startups que viraram unicórnios de repente, que as coisas aconteceram, e aí eu tenho que começar a seguir o palestrante tal para acordar às 5 horas da manhã para fazer isso que vai acontecer em um ano, eu vou estar andando de Porsche. Cara, desculpa, a vida real não é assim, né? Então a gente aprendeu nesse caminho que, poxa, vamos desenhar o nosso próximo ponto B, que ele seja sempre palpável, né? Mensurável e atingível. Ponto. 2008, a gente começou a desenhar a nossa próxima estratégia, que era aprender a trabalhar em família. Né? O Vitor já tinha passado um pouquinho pela Souza Gomes, depois saiu, voltou só em 2012 e a gente começou a entender que a gente precisava trabalhar em família para a gente profissionalizar o nosso negócio, mesmo sendo muito pequeno. E talvez esse seja um grande erro também do empresário. Vou deixar para profissionalizar quando eu for gigante. E talvez o gigante nunca chegue. Então vamos começar a profissionalizar enquanto a gente tinha lá 8, 10 funcionários. Vamos profissionalizar, entender como trabalhar em família. Quanto menor a empresa mais tendência ela tem à informalidade, mais tendência ela tem a não ter processos bem definidos, a ter claro para o time todo quem manda ou quem faz o quê. Então essa foi uma segunda estratégia que a gente usou. E aí quando o Vitor chegou, a gente passou para o nosso próximo ponto B, que era chegar na nossa sede de 35 anos, que é onde a gente está até hoje. Isso aconteceu em 2015 e que era um momento que marcava muito para a gente, estrategicamente no mercado, que era conseguir mostrar para o mercado que sim, a norma lá atrás, de 94, tinha conseguido e que a gente tinha chegado naquele momento, com 35 anos, em 2015, 20 anos quase depois do meu pai ter morrido, maior do que ele tinha sido lá em 86, 88. Então, eu acho que o grande segredo da estratégia é entender que muitas vezes a estratégia é sobrevivência e que depois ela precisa ser picada a ponto de você conseguir mensurar e atingir até você entender aonde você precisa realmente chegar lá na frente. Legal, eu queria fazer um ponto de atenção aí para o que você falou. Geralmente a gente tem aí, né, que empresas familiares não têm processos bem definidos e vocês se apoiaram enquanto família para definir processo e fazer a empresa crescer, desde que vocês tenham um apoio e saibam onde querem chegar, né? Buscar ajuda é muito importante, né? A gente contratou uma consultoria de fora para poder vir para dentro da empresa e ensinar a gente a trabalhar em família. Principalmente quando o filho que está assumindo o negócio ali, de alguma forma, é mais novo. E eu já vi muitas empresas de sucesso, de amigos, que o pai era o dono, que o filho tentou entrar e que o pai não deixou. Porque sempre foi assim, porque sempre funcionou assim, vai continuar funcionando assim. Ou porque você é só meu filho e... na sua hora, meio que assim, quando eu morrer, você faz o que você quiser. Aí vai ser sua e você faz o que você quiser. Enquanto eu estiver aqui, é do meu jeito. E eu acho que minha mãe foi brilhante nisso, porque ela precisava ir para a rua vender. Porque corretor vive de venda, a empresa vive de vendas, principalmente quando é pequena. E aí,
eu tinha que fazer a parte burocrática, a parte administrativa, e ela teve a habilidade muito grande de entender isso. Porque quando você fala assim, pô, Diogo, então, desde os 20 anos de idade, 22 anos de idade, você que dava a palavra final? Poxa, não é questão de dar a palavra final, não é questão de ser sócio, eu falo isso até hoje, porque ninguém me pergunta, Diogo, então hoje você manda na sua mãe, no seu irmão? Não é questão de mandar, é questão de que hoje o meu cargo define até onde eu posso ir. O do Vitor define o dele e o da Norma define o dela. Cada um é melhor no que faz, né? Então ser sócio é uma coisa. E o cargo que você ocupa hoje na empresa, que pode não ser o mesmo amanhã, é o que vai determinar o que você pode fazer ou não lá dentro. E quando isso está bem desenhado, aí pode ser em família ou pode ser em não família, o negócio tende a dar mais certo, né? Porque aí a regra está muito bem definida. Sim, você falou uma coisa aí e eu queria te fazer uma pergunta relacionada a isso. Como que você colocou? Você foi para a administração muito jovem, né? Para a administração da imobiliária e tudo mais. E você teve, obviamente, o seu tempo aí de maturação no negócio para entender como funcionava. Você falou que vocês tiveram um apoio de consultoria, né? Para poder estruturar melhor o negócio enquanto família. E aí eu queria entender como que foi esse processo. Então, eu queria entender um pouquinho como foi esse processo para você e como que você conseguiu fazer essa transformação. Eu aprendi muito na marra, né? Assim como a minha mãe. A gente ia fazendo, ia tentando, testando, validando. Eu acho que essa é uma grande vantagem também do empresário brasileiro, do empreendedor que aprende a testar sem medo, errar, não repetir, corrigir rápido e não repetir o erro. Então, foi o que a gente fez a vida inteira. E eu entrei na faculdade no ano de 2000, então eu tinha ali 18 para 19 anos, e a faculdade foi a minha primeira grande consultoria. E eu falo sempre isso porque eu tenho muito orgulho dos professores da minha faculdade, que também tiveram uma habilidade muito grande em entender que eu não era um aluno comum para aquela época, naquela idade. Então eu era um cara que, com 18 anos, eu já trabalhava de terno e gravata, porque eu precisava parecer mais experiente naquele momento, ou era pelo menos uma crença minha. E aí eu julgava muito limpo com os professores de que, olha, eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de fazer trabalhinho de grupo, eu preciso aprender alguma coisa na faculdade que eu vá aplicar amanhã dentro da imobiliária. E fiz isso com todas as matérias. Desde a minha época que existia uma matéria que chamava OSM, que era Organização, Sistemas e Métodos, até o direito que existia dentro da matéria de administração, onde eu usava a minha professora para me ajudar nos problemas jurídicos que eu tinha na imobiliária de locação. Então, foi uma grande consultoria a faculdade, porque eu chegava de noite, tinha que aprender algo novo para implantar no dia seguinte, e se desse errado, eu tinha que cobrar dele, se desse certo, eu pedia uma coisa nova para implantar. Então, eu acho que o aprendizado aconteceu muito assim, até a gente chegar lá no 2008, da gente poder já contratar uma consultora para um projeto específico, ou ter dinheiro até para viajar para cursos, para coisas do nosso mercado, que isso não existia lá atrás, isso era impossível acontecer em 2005, de 2000 a 2008 existiam muito poucos no mercado. E o mercado era muito carente também. O mercado era muito carente, muito carente. A gente tinha 2, 3 aí palestrantes nacionais que eram renomes e que eram cursos sempre nas capitais, né? Um dos primeiros cursos que a gente veio foi aqui em Belo Horizonte, inclusive, numa época que mal se falava ainda em internet de conteúdo, assim, de explícito de mercado imobiliário principalmente, quase zero. Legal, obrigada. Bacana. Algo também que você falou que antes a sua mãe precisava vender. Então vocês tinham muito esse foco na venda, acho que até pela sobrevivência mesmo. E daí vocês foram evoluindo e começaram com locações e expandiu a sua carteira de locação. Como que foi isso? É um mercado interessante? Você sugere que as imobiliárias realmente façam essa variação, não foque só em vendas, foque também em locação? O meu começo da empresa foi praticamente na locação, né? Porque a empresa era muito pequena, a gente tinha muito poucos funcionários e eu cuidava ali da locação, que ainda era muito tímida. Em 97, a gente tinha lá 30, 40 imóveis alugados e a locação me ensinou muito sobre o mercado imobiliário. E eu falo que, se perguntassem, Diogo, o que você entende mesmo de mercado imobiliário? Eu entendo de locação. É ali que eu comecei e eu fiz o processo inteiro. Da vistoria aos contratos ainda na máquina de escrever, eu fiz muito contrato de locação. Então, as imobiliárias
elas precisam entender qual que é o objetivo delas com o aluguel de imóveis. Porque o aluguel é um pouco mais complexo do que a maioria imagina. Porque quando a gente fala no mercado, dá a sensação que aluguel capta o imóvel, aluga, recebe X% todos os meses na conta e tá lindo. A locação dá um trabalho danado. Né? A gestão de todo o processo da locação, de entender as demandas do proprietário, entender as demandas do inquilino e o que acontece no meio disso, seja de manutenção ou seja de controle de pagamento de um condomínio, de IPTU ou da declaração do imposto de renda. Então, o trabalho é muito complexo, exige uma mão de obra muito qualificada e muito grande. Então, você conseguir equilibrar, porque o sonho de toda imobiliária vou ter uma locação para que ela pague meu custo fixo. Esse é o que a gente mais escuta no mercado. Só que você tem que entender que se você não tiver um processo muito bem definido, um time muito competente, uma tecnologia embarcada para diminuir os seus processos ou para melhorar o seu controle de processos, você vai entrar numa roda de rato de que assim, 300 imóveis eu preciso de X funcionários. Para eu aumentar para 310, eu já preciso de mais um funcionário. Só que 10 não paga um funcionário. Então eu tenho que aumentar para 400. Só que 400 não é fácil. Aí eu chego em 400, tem que ter mais um já. Então, se você não conseguir entender qual que é essa dinâmica, você vai ter uma locação que vai te dar prejuízo. Então, é importante as pessoas entenderem isso. Por outro lado, claro, a locação tem um vértice muito importante da retenção de cliente, da relacionamento com o cliente, de que o proprietário está ali em relacionamento com você para comprar mais imóveis, de que o inquilino provavelmente futuramente vai ser um novo comprador, mas se a imobiliária não entende isso ou não trabalha isso, também não adianta. Então a locação eu acho que ela é um trabalho muito complexo que tem que ser estudado e entendido pelo gestor. Não dá para começar uma locação sem entender de aluguel de imóveis. E assim, a pessoa que vai trabalhar nessa área, ela precisa de muito conhecimento sobre a legislação, até para deixar nas partes cientes, locador, locatário, de quais são seus deveres, suas obrigações, para que você também fique respaldado, né? Porque a imobiliária, ela por ser administradora, por ela ter know-how naquilo, ela tem ali a função de orientar as partes. Então, ela também pode ser penalizada caso ela tenha agido de alguma maneira errada. Ela tem a função e tem a responsabilidade pelo ato que ela faz. Eu lembro direitinho, porque como eu não sou formado em direito, eu sabia a lei do inquilinato, artigo por artigo. Eu li aquilo igual livro de cabeceira. Então, hoje eu não trabalho mais nessa operação. Mas eu tinha advogados, amigos meus, que me ligavam, Diogo, quando acontecer isso, é isso mesmo que acontece, tal? Porque a prática te leva à perfeição quando você estuda, né? Então, saber a legislação é fundamental na locação e ela é bem complexa e bem cheia de nuances ali que interferem muito no dia a dia. Verdade. Eu quero fazer, já que a gente está falando de locação, eu quero fazer uma pergunta para você relacionada a marketing, né? Eu sei que você aí, o que é o básico que hoje um gestor de imobiliário, um dono de imobiliária precisa saber de marketing para ele poder ter sucesso aí, seja nos seus anúncios, seja no seu site? Porque hoje em dia as imobiliárias, elas não têm, os gestores, né, não têm muito conhecimento sobre marketing, eles conhecem do mercado, mas eles também precisam ter esse conhecimento para poder melhorar os resultados. Então, como melhorar esses resultados? Qual que é o básico que ele precisa saber e como acompanhar esses resultados, né? Pois é, falando muito de imobiliária pequena e média, que é o nosso caso, eu falo que o gestor, e isso gera muita polêmica sempre que eu falo, porque dono de imobiliária, ele não tem que vender. Porque senão ele é concorrente do seu time. O dono de imobiliária está ali para poder fazer a gestão do seu negócio. Então, entender do seu negócio, eu não estou falando que o dono de imobiliária precise ir lá no CorelDRAW, igual eu faço até hoje, raiz, fazer o anúncio, fazer a arte, fazer tal. Mas ele tem que entender do negócio dele, até para ele direcionar a pessoa que vai fazer o mão na massa ali, o que ele quer. Porque é ele que entende o negócio dele. Muitas vezes não é a agência que entende de como fazer e como falar. Ela entende de como fazer uma arte bonita, de como levar isso para um digital ou para o offline que a gente estava conversando aqui antes. Mas ela não sabe como conduzir isso, né? Então, eu acho que o dono de imobiliária ele precisa perceber todos os setores do seu negócio.
e ter mais responsabilidade de entender o que cada setor da sua empresa representa. Minha mãe fala uma frase muito legal que é o seguinte, ela fala assim, Diogo, não dá para ser uma dona de casa sem saber limpar a casa, sem saber passar uma roupa. Senão você não sabe nem falar com a sua funcionária como você quer. Então, eu por ter começado muito pequeno lá atrás e ter feito muito cafezinho, limpado muito banheiro, ficado muito na recepção, feito muito serviço de banco, eu comecei a entender muito sobre a Souza Gomes, né? Tirei muita foto, fiz muita vistoria de locação, fiz muito contrato, faço até hoje as artes da Souza Gomes, sou eu quem faço até hoje. Então, eu entendo do meu negócio. A gente fala lá, sem nenhuma falsa modéstia, eu, Vitor, que a gente, poxa, se algum funcionário faltar, a gente tem conhecimento suficiente para fazer a função dele. Às vezes não com a mesma habilidade naquele momento, porque é ele que executa aquela tarefa o tempo todo, mas se eu contratar uma ferramenta hoje, quando eu contrato um software hoje, quem faz o treinamento sou eu e Vitor. A Aline, minha gerente, e a gente passa para o time. Então a gente sabe o que está acontecendo. Isso seja de uma ferramenta de WhatsApp, de PBX ou até um CRM. Né? Então o marketing é a mesma coisa. Eu acho que o marketing é a função principal da empresa, porque o marketing vai atrair para a venda. Né? Então a gente começou lá atrás e você perguntou antes e eu não te respondi sobre botar minha cara no negócio. Em 2008 a gente tomou uma decisão muito difícil e ainda a gente não estava no mundo digital, né? Porque as redes sociais começaram em 2010, 11, né? Mais ou menos. Então, em 2008 a gente contratou um fotógrafo, tiramos fotos profissionais dos nossos funcionários, inclusive nossa, e começamos a botar a nossa cara no jornal. Então, nossos anúncios vinham naquela época com o nosso rosto. A gente fez capa de revista, a gente fez um monte de ação com a nossa cara. E eu acho que talvez também falta muito isso para o empresário do pequeno e médio negócio. Bota a cara de quem está à frente. Eu falo que tem imobiliária hoje que eu conheço, que o dono não deixa passar o celular dele, porque ele é o dono, ninguém pode ter meu celular. Meu celular está no site da Souza Gomes. Da Norma está no site da Souza Gomes. Então, falta assumir um pouco essa responsabilidade. E quando a gente botou nossa cara no negócio lá atrás, e depois veio a digitalização, isso amplificou muito, a gente começou a entender que o nosso negócio não era imóvel. O nosso negócio era gente. E se a gente começasse a botar a nossa cara para falar assim, cara, pode comprar com o meu corretor e qualquer coisa eu estou aqui. Eu sou o dono, minha sala está aberta, pode entrar e falar comigo. Né? Então, quando a gente começa a entender que quem muda o jogo são as pessoas e não o imóvel, porque o imóvel todo mundo tem para vender, né? O fato de eu tentar trabalhar para que ela queira comprar comigo e não com o vizinho, só está na pessoa, só está no atendimento, está em como eu faço isso. Eu acho que o marketing foi muito para esse caminho, ou pelo menos na Souza Gomes tem dado certo. Relacionado a marketing, você percebe alguma estratégia que funciona mais? Porque hoje a gente fala muito de rede social, fala muito de Instagram, hoje TikTok está super em alta, mas você comentou, por exemplo, de mídia offline, que logo no início vocês colocaram vocês em revistas, em jornais. Isso ainda funciona ou não? Caiu em desuso e vamos ficar só no Instagram mesmo? Eu acho que o marketing tem que ser sempre pensado o para quê, por quê e para quem. Então, para que eu vou fazer esse marketing? E aí, não vou nem entrar no mérito aqui, porque a gente confunde marketing com propaganda e etc e tal. Então, estou generalizando. Se eu quero falar de marca, qual o público que eu quero atingir com a minha marca? E aí eu tenho que entender, principalmente quando eu falo de marca, que muitas vezes não é mensurável o resultado dessa ação. Então, muita gente pergunta isso pra gente hoje, porque fala assim, Diogo, mas você fez um evento em Juiz de Fora, você levou um balão que custa uma fortuna para subir no meio do evento. Você fez um stand de 300 metros quadrados com uma fortuna de LED, etc e tal. Poxa, isso gera venda? Eu falo, não gera. Ou pelo menos eu não consigo medir. Eu não sei saber ninguém que andou de balão que foi lá no outro dia comprar um imóvel. Né? Assim como a gente tem diversas ações. A Beta hoje, né, nossa assistente virtual, ela tem pizza, tem hambúrguer, tem cerveja, tem sorvete. Então a gente está na cidade inteira falando da marca Souza Gomes sem falar de imóvel praticamente hora nenhuma. Então o marketing precisa entender. Quero falar de marca? Como eu vou falar? Qual o público eu quero atingir? Então se você pensar hoje que eu tenho ações dentro de shopping com um totem da Beta oferecendo o sorvete da minha marca parceira no stand da sorveteria, cara, é uma ação offline, uma ação de marca e que muitas vezes a pessoa até passa ali
e não sabe nem que Souza Gomes é uma imobiliária. Só viu uma marca Souza Gomes. Certo? E quando a gente fala de produto, a mesma coisa. O que dá certo hoje? Depende. Né? Eu estava falando aqui antes de começar com vocês. Falei, poxa, se eu tenho um produto, classe B é um tipo de mídia. Classe A é outra. Classe C é outra. Uma cidade grande igual Belo Horizonte é um tipo de ação. Uma cidade pequena, até menor que Juiz de Fora, por exemplo, é outro tipo de ação. Então, as pessoas têm que parar de romantizar as coisas e achar que o que o cara faz em São Paulo vai dar certo no seu negócio. Não, ela primeiro tem que entender o seu negócio. Qual é o público que ela quer atingir e qual que é o objetivo dessa ação. Às vezes, o carro de som tem mais resultado que o Google. Eu garanto para vocês isso. E às vezes uma ação em parceria com uma concessionária de carro de luxo vai ter mais resultado do que qualquer propaganda na TV aberta. Depende muito do tipo de público que você quer atingir e como você quer interagir com esse público. Você falou aí sobre liderar pelo exemplo. E que vocês têm muito isso e também você passa para os seus gerentes e seus líderes. Tem outras características que você julga muito importante para líder, para gerente, para gestor, para que consiga juntar a equipe toda, deixar um ambiente bom, produtivo e que também faça a empresa crescer, né? Eu acho que o processo ajuda muito nisso. Porque aí cada fase da empresa, ou melhor, cada setor da empresa, cada pessoa da empresa passa a entender qual que é o papel dela. Então, eu falei isso no final do ano agora, no nosso final de ano passado, que a gente estava muito próximo de não bater a meta anual. E eu falei com eles, gente, a responsabilidade da gente não bater uma meta é de cada um que não fez o que devia ser feito. A culpa é minha. Porque a culpa é sempre minha. Se deu certo, o mérito é de todo mundo. Se der errado, a culpa é do dono. É do dono porque ele não delegou, é do dono porque ele contratou errado, é do dono porque ele não fez o que tinha que fazer. Desculpa, a culpa é do dono. A responsabilidade é de cada um. Vocês duas têm uma meta, você bateu, você não bateu, a responsabilidade de não ter batido a sua é sua. Mas a culpa de ter deixado você não bater é minha. Porque eu não fiz o que tinha que ser feito. Nem que fosse te demitir no meio do caminho, porque você não estava fazendo o que tinha que ser feito. Né? Então, quando você tem um processo desenhado para entender isso, para alinhar inclusive os pontos que você analisa num feedback trimestral, você começa a deixar o jogo claro. Até para um corretor entender hoje o porquê ele está saindo da Souza Gomes. Porque ninguém sai da Souza Gomes hoje porque não vendeu. Sai porque não seguiu o processo. Porque a venda é só a consequência do processo bem feito. E ela é um dos 5 índices, por exemplo, que a gente avalia de performance no corretor. Mas a gente sabe, e o corretor sabe disso. Então, eu falo na minha palestra, por exemplo, o processo tem que ser claro e ele tem que ser acessível para todo mundo. A empresa tem que saber qual jogo está sendo jogado. Souza Gomes, a gente tem um quadro lá, que qualquer um que chegar lá e fazer a conta sabe quanto que a gente ganha. Porque tá lá, claro para todo mundo. Qual que é o ranking, qual corretor vendeu tanto, qual vendeu tanto, quantos imóveis que a gente alugou. Então todo mundo sabe, é claro para todo mundo. Né? A gente não tem muito esse... O nosso CRM, por exemplo, é aberto para todo mundo. Então se um funcionário meu da vistoria hoje entrar no sistema, ele sabe quantas propostas de locação estão rodando dentro da Souza Gomes hoje, sabe quantas propostas de venda estão rodando hoje. Né? Então esse jogo é transparente. E eu acho que isso deixa mais claro para o funcionário a confiança de que ele está no caminho junto. Ontem a gente recebeu, por acaso, a gente tem um projeto de saúde mental dentro da imobiliária. E ontem, à noite, a gente teve uma reunião com as psicólogas para poder passar um relatório para a gente. E eu acho que isso confirma muito o que a gente está falando aqui. Entre concordo totalmente, concordo plenamente ou só concordo, tinha algumas variáveis lá, 98% dos nossos colaboradores afirmam que confiam plenamente na gestão deles. Então isso mostra que o exemplo para a gente tem dado certo. Gestor, vende ou não vende? Não vende, de jeito nenhum. Cara, o que eu brinco muitas vezes? Porque é sempre a mesma conversa. Não, Diogo, mas eu não atendo plantão, eu não recebo lead da roleta, eu só vendo para os meus conhecidos. Tá. E se você não vendesse, seus conhecidos estariam comprando de quem?
Do seu concorrente e dos seus corretores? Ah, não, dos meus corretores. Então você concorre com o seu corretor. Desculpa. E aí, eu concordo também em 2 pontos. Primeiro, que é claro, isso é natural do ser humano. O cara que quer chegar na imobiliária, ele prefere, se ele me conhece, falar comigo, que sou o dono, do que com o corretor. E talvez o dono tenha que ter a habilidade de mostrar para ele que, olha, e é o que eu faço hoje, eu te atendo, beleza, entendi. Você precisa comprar um imóvel, precisa vender um imóvel. Vou te apresentar um corretor do meu time que vai, inclusive, te atender muito melhor do que eu. Porque ele está capacitado para isso. Eu não. Eu sou só o cara do papel. Eu sou o cara do burocrático. Ele é o cara da venda. Mas eu vou estar aqui sempre. Eu vou estar acompanhando, eu vou ver os feedbacks no CRM, eu vou seguir com vocês na jornada. Pronto, o cara está satisfeito. O seu time também fica satisfeito com isso, né? Claro. Porque é uma concorrência desleal. Desleal, mas também não dá pra gente ser utópico de que isso vai acontecer da noite pro dia. A gente precisa entender que muitos negócios e muitas empresas, o dono é a grande referência. O cara tem dificuldade de conseguir um time forte. Então ele tem um gap ali de que ele vai precisar vender para aquilo que eu falei lá no início, sobrevivência, para manter o negócio dele funcionando. O que o empresário talvez precise saber é, eu sei que eu não posso vender. E eu preciso talvez deixar isso claro para o meu time, que isso vai acontecer assim que a gente conseguir junto desenhar um processo e eu passar essa bola para eles. Porque aí o jogo fica limpo. Mas se o dono da empresa não tiver essa visão, essa percepção de negócio, o time dele vai sempre achar que ele concorre com eles. E aí você nunca vai conseguir reter talento no seu negócio. Ótimo. Você falou de muitas estratégias aqui, muitas dicas, inclusive de sobrevivência. E dentre tudo que você já viu, de tudo que você aprendeu, qual que é, assim, o ponto-chave para quem está te ouvindo e quer crescer, quer expandir a sua empresa? O que você acha que é o mais importante? Talvez uma característica, ou um foco, ou um processo? Eu acho importante Estrela isso. de ouro. Imobiliárias, corretores que querem construir aí a sua marca, que querem ter esse espaço também no mercado, né? Sem dúvida nenhuma, o mais importante para uma empresa é faça o arroz com feijão bem feito primeiro. Ponto. Quando as pessoas veem a Souza Gomes hoje na rede social, porque vê a gente com um monte de parceria, um monte de eventos, um monte de ação mirabolante, um marketing legal, um monte de seguidores, etc e tal, eu falo que aquilo é só a pontinha do iceberg. O que faz a Souza Gomes ser o que ela é, muito humildemente, são as pessoas que trabalham lá dentro e que buscam, através dos nossos processos, fazer o básico bem feito. O que eu falo do básico bem feito? Não adianta você ter um marketing maravilhoso, porque você contrata uma agência foda, ela vai envelopar aquilo para você e vai fazer um negócio maravilhoso. Aí você não responde o e-mail. E eu sei que isso acontece, porque eu faço cliente oculto com um monte de empresas. Não responde o e-mail, cara. Você demora um dia para responder o WhatsApp. Aí você vai no seu site, tem uma foto horrorosa, tem uma descrição do imóvel mal feita, tem um imóvel que lá está anunciado que já foi vendido há 6 meses. E seu marketing está lindo. Então, fazer o arroz com feijão bem feito, ele é muito mais importante do que ter um marketing foda. Porque senão, você faz tudo lindo, o cliente entrou na sua porta, fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então, essa é a minha grande dica, sem dúvida nenhuma, para qualquer pessoa. Primeiro, foca em fazer o básico. Ótimo. Obrigada pela resposta. Quero agradecer também pela sua presença. Acho que para a gente foi bem importante, acho que para todo mundo que vai assistir esse episódio. Obrigada pelo seu conhecimento, por compartilhar com a gente tanta dica, tanto do que você já aprendeu, do que você vivenciou. Realmente, muito obrigada pela companhia. Obrigado eu pelo convite, passou rápido. Demais! Muito bom. Eu falei que eu queria 3 horas. A gente tem reservado às 3 horas. Não, foi muito bom. Eu acho que a gente tem uma grande missão hoje no mercado e eu não me titulo como palestrante. O meu negócio é Souza Gomes,
o meu negócio é o mercado imobiliário, o meu negócio é Juiz de Fora, mas quando a gente tem a oportunidade de compartilhar com outras pessoas do nosso mercado, para que elas consigam, talvez, encurtar a jornada de aprendizado dela, que a nossa está durando 43 anos, eu acho que é quase uma missão nossa no mercado ter essa contribuição, e eu fico muito feliz com os feedbacks que eu recebo participando de talks como esses aqui, porque sabe que a gente ajudou uma pessoa um pouquinho a melhorar o negócio dela, eu acho que a gente ajuda a valorizar o nosso mercado imobiliário. O mercado, ele precisa cada vez mais de ter pessoas como vocês que passam instruções, né, que sejam referências ali, até para aumentar, né, ali o padrão mesmo do mercado. E eu fico muito agradecida por você ter vindo, por ter te recebido aqui, por ter essa oportunidade, porque foi bem legal. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, eu. E para você que nos assistiu até aqui, muito obrigada. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar e comentar. Deixa aqui pra gente quais foram as suas dúvidas e o que você mais gostou desse Talks. Até a próxima!